Deus nos levou para um outro texto, Josué capítulo 5. Por quê, pastor? Porque eu quero falar de identidade com você essa noite. A maior crise que nós vivemos nesses dias não é uma crise financeira, não é uma crise política, não é geopolítica, não é econômica, irmãos. A maior crise que nós temos é uma crise de identidade. E a crise de identidade vai fazer com que o povo perca o rumo da sua história. Um povo sem identidade é um povo que se perde no caminho, irmãos. Um povo sem identidade é um povo que aceita tudo que está na sua frente, porque afinal de contas ele não tem parâmetro. Ele não tem parâmetro. Então eu queria falar sobre a dor que te habilita. Amém? Eu quero falar com você sobre Gilgal, a dor que te habilita. Porque muitas pessoas sentem dor e às vezes na dor elas pensam que essa dor veio para que elas sejam paralisadas, mas não é para te paralisar, irmãos. Quando a dor é causada pelo próprio Deus, essa dor é para te preparar e te transformar para aquilo que está por vir. Amém? Você crê nisso? Você vai entender um pouquinho melhor quando a gente ler esse texto. Deus quer posicionar algumas pessoas nessa noite dentro da identidade que Deus tem. Dentro da identidade que Deus tem, irmãos. Por isso, o corte que gera identidade vai te liberar para um tempo de conquista. Você vai ver a história de um povo. Lembra do povo que foi liberto do Egito, irmãos? Moisés é levantado como um libertador. E aí Moisés, então, vai até Faraó. E Moisés vai... Você conhece a história? Vai libertar todo aquele povo do Egito. E aquele povo, então, é conduzido por Moisés pelo deserto. Agora, você lembra um pouco antes? Você lembra de Abraão, irmãos? Lembra da aliança que Deus fez com Abraão? Lembra qual que era a marca da aliança? Só para contextualizar, para você entender esse texto. Quando Deus encontra com Abraão, Ele faz uma aliança com Abraão, Ele dá uma promessa para Abraão, mas Ele fala, ei, nós teremos aqui uma marca de aliança, você vai circuncidar todo menino que nascer. O que é circuncidar? Para quem não sabe, circuncidar é fazer um corte no prepúcio da genitália masculina. A circuncisão. Então Deus estabelece um marco de aliança. Mas muito mais que um marco de aliança, a circuncisão era um marco também de identidade. A circuncisão demonstrava quem era o povo escolhido de Deus. Isso gerava identidade num povo que estava perdido. Pois é, irmãos. Eu certa vez falei aqui sobre Moisés, esse cara incrível, extraordinário, mas cometeu uma falha terrível. Quando Deus falou com ele, ele partiu para a sua missão. Vai dizer que no meio do caminho, ele estava numa pousada, Deus quis matar Moisés, irmão. Você conhece o texto? E ele quis matar Moisés, e a esposa de Moisés então teve que circuncidar o filho de Moisés. Por quê? Porque Moisés assumiu uma missão de um bom serviço, mas esqueceu de circuncidar a sua casa. Deixa eu te falar uma coisa, para libertar basta manifestação de poder, mas para introduzir no reino, meu irmão, tem que ter paternidade. E aí então esse povo vai peregrinar pelo deserto. E você vai ler aqui que esse povo, essa geração, não foi circuncidada. Irmãos, tem muitas dores que são causadas pelo próprio Deus. Mas elas não são para te parar, elas são para te preparar para o avanço que Deus tem na sua vida. Você crê nisso? Pastor, eu estou vivendo dias de dores. Se prepara, se você está debaixo da promessa de Deus. Se você está debaixo de uma palavra de Deus, todas as coisas, fala todas. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas. Desse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não cai nessa historinha fácil que tem aí, irmãos. Existe dificuldade, existe adversidade, existe dor sim. Mas se você está debaixo de uma palavra, se você está debaixo de uma direção de Deus, se você está se movendo conforme a nuvem está te conduzindo, fique em paz, porque toda dor não é para te matar, não é para te parar, é apenas para te transicionar para um tempo de conquista. E nós vamos ler isso aqui. Josué capítulo 5, versículo 2. Abre sua Bíblia comigo, em Josué capítulo 5, versículo 2, diz assim: naquele tempo o Senhor disse a Josué: fazes facas de pedra e circuncida os israelitas uma segunda vez. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeade. Foi esta a razão para que Josué os circuncidou. Qual razão, pastor? Depois que eles saíram do Egito, todos os que haviam saído do Egito, os homens, isto é, todos os homens de guerra, haviam morrido no caminho, no deserto. Todos esses que saíram haviam sido circuncidados. Mas depois que o povo saiu do Egito, nenhum dos que nasceram no caminho, no deserto, haviam sido circuncidados. Só os mais velhos que já tinham sido circuncidados. Mas aqueles que foram, aquela geração que foi nascendo no deserto,
ela não foi circuncidada, ou seja, a marca da aliança foi esquecida. Mas pior que isso, a falta da circuncisão demonstrava que não havia identidade. E aquele povo, você conhece a história, começa a murmurar e andar em círculos no deserto. Por 40 anos, os israelitas andaram pelo deserto, até que morresse toda aquela nação. Isso é, todos os homens de guerra que saíram do Egito. Pois eles não haviam obedecido à voz do Senhor. O Senhor lhes havia jurado que não lhes deixaria ver a terra que sob juramento prometera a seus pais, que nos daria, terra que mana leite e mel. Mas em lugar deles, nós vamos até o 9. Mas em lugar deles, pôs os filhos deles, e estes Josué circuncidou, pois eram incircuncisos, porque eles não os haviam circuncidado pelo caminho. E depois que todos foram circuncidados, eles permaneceram no seu lugar, no acampamento, até que pudessem sarar. Fique em paz, quando a dor é gerada por Deus, o próprio Deus te dá um lugar de descanso para você sarar, irmãos. Se a dor for causada por um processo de Deus, fique em paz, vai existir um lugar de descanso para que você possa sarar e se recuperar. Então o Senhor disse a Josué: hoje tirei a humilhação do Egito. Irmãos, eles tinham sido libertos do Egito. E agora, todo esse tempo depois, ele fala: hoje eu tirei a humilhação do Egito. Ou seja, eles foram libertos do Egito, mas eles continuavam com o Egito dentro deles. Mas nesse dia, a partir de um marco de identidade que Deus manda Josué fazer nos seus filhos, a partir de agora, Deus vai falar: olha, hoje eu tirei a humilhação do Egito. E de modo que aquele lugar agora se chama Gilgal, até os dias de hoje. Amém, irmãos? Existe uma mentalidade que precisa morrer, irmãos. Existem coisas na nossa mentalidade, dentro do nosso coração, que elas precisam morrer antes que uma promessa nova possa nascer. Muitas vezes, como bem foi dito aqui, a gente deixa de viver as coisas novas porque a gente está apegado a coisas velhas. E Deus está chamando você essa noite para um lugar de posicionamento e de identidade, falando: olha, o lugar da conquista, a terra, a promessa, aquilo que eu entreguei, entenda isso profeticamente, continua no mesmo lugar. Só que para você acessar isso, talvez eu tenha que marcar você. Talvez eu tenha que fazer uma marca de identidade em você, porque talvez você esteja caminhando assim como aquele povo. Talvez você tenha visto sinais, maravilhas, milagres, prodígios, coisas extraordinárias, mas talvez você esteja caminhando, mas não esteja totalmente alinhado com a vontade de Deus. Perceba que toda uma geração morreu por conta de uma mentalidade que não foi transformada. Por isso Paulo vai dizer: transformai a vossa mente. Não tem como você viver a nova aliança, as novas realidades que Deus impôs e colocou diante de nós, se você tiver uma mentalidade equivocada e presa ainda naquilo que é antigo, irmãos. E eu não estou falando de menosprezar aquilo que a antiga aliança nos ensina. Nós estamos lendo um texto da antiga aliança, mas que profeticamente aponta para algo novo que nós estamos vivendo hoje. A promessa estava posta, a palavra tinha sido liberada, a terra estava pronta, mas o povo pereceu. Por quê? Porque não abandonou a sua forma de pensar. Chegou a ter saudade das cebolas do Egito, daquilo que eles comiam no Egito. Teve saudade da escravidão. Irmãos, tem noção do que é isso? Alguém tem saudade da escravidão? Pois é, irmão, se a nossa mente não for transformada, muitas vezes nós somos escravos de uma religiosidade. Muitas vezes nós somos escravos de uma filosofia humanista. Muitas vezes nós somos escravos de algo que está sendo ensinado, que não é aquilo que está na palavra de Deus. E isso vai nos prendendo e parece que a gente está se movendo em direção à promessa, mas na verdade está dando círculos no deserto. E Deus está falando essa noite: eu vou marcar você essa noite, porque a partir de hoje você vai sair daqui com a sua identidade forjada em Deus, e você vai sair daqui em direção à terra que Deus te prometeu. E entende que isso não é geográfico, isso é eterno e celestial. Amém, irmãos? A gente não está falando mais de Jericó, não está falando mais de Canaã. A gente está falando de um ambiente, irmãos, que você tem que entrar. Quando a gente fala de Josué capítulo 5 e do ambiente que eles estão prestes a entrar, nós não estamos falando de um lugar geográfico, nós estamos falando de um lugar espiritual. Existe uma realidade espiritual sobre nós. Nós quem, pastor? A igreja. Deus quer que a gente entre nesse lugar, irmãos. Deus não quer que a gente pare, que a gente diminua.
Por isso, se você já saiu do Egito, você precisa se fazer uma pergunta essa noite: será que o Egito já saiu de dentro de você? Ou será que ainda tem algumas coisas, alguns fragmentos do Egito aí dentro ainda? Existe alguma coisa ainda que te prende, irmãos? Existe alguma coisa que ainda te dá saudade? Coisas que Deus não tem, ainda existe coisas que Deus não tem que te dá saudade, irmãos? Abandona isso, cara. Larga isso para trás, existem coisas novas diante de você. Existe uma realidade nova diante de mim, diante de você. O maior perigo que nós temos nesses dias não é estar no lugar errado, irmãos. Escute isso e guarde isso no seu coração. Muitas pessoas pensam que estão no lugar certo. O problema não é estar no lugar errado, o problema é estar no lugar certo com uma mente equivocada. O problema é estar no lugar certo sem uma revelação das realidades do céu. O problema é estar no lugar certo, mas não compreender exatamente aquilo que Deus está falando e revelando. O problema é estar no lugar certo, mas não perceber para onde Deus está apontando nesses dias. Porque quem está no lugar errado, percebe logo que está no lugar errado. E corre para Deus. Mas quem acha que está certo, meu irmão, esse é mais difícil. Porque você vai ter que ter a sua mente, a sua mentalidade renovada por Deus. Foi por isso que Paulo falou: e não vos amoldeis aos esquemas desse mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Para que você tem que ser renovado? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pegou que tem 3 estágios, irmãos? No primeiro estágio você conhece a boa. Depois você conhece a agradável, depois você conhece a perfeita. Cuidado, para você não ficar tão apegado à boa e ficar longe da perfeita, da agradável vontade de Deus. Tem gente que se contenta com coisas boas que está vivendo e deixa de viver o extraordinário de Deus. Por isso nós não estamos mais no Egito, irmãos. Então a gente não pode viver como se estivesse lá ainda. Deus não te tirou do passado para você continuar preso a Ele, irmãos. Deus não libertou aquele povo para ele continuar preso àqueles sentimentos, àqueles pensamentos. Deus nos libertou para que a gente possa viver de forma plena o reino de Deus, o evangelho de Deus. Quando, pastor? Agora. Tem pessoas que ficam aguardando: eu vou viver o reino de Deus. Eu estou vivendo uma vida moralmente correta, eticamente correta, para que no dia da minha morte eu encontre com Deus e vá viver o reino de Deus. Não, irmãos, Deus não está procurando uma geração eticamente correta e moralmente correta. Deus está procurando uma geração transformada no seu espírito, transformada no seu caráter e no seu espírito. Por quê? Porque Deus quer que você viva o reino dele agora. Não é para amanhã, é hoje, querido, é agora. Existe um ambiente preparado por Deus para mim e para você, irmãos. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Paulo falando aos filipenses, irmãos. Mas faço o seguinte: esqueço-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, Deus não trouxe você até a promessa dele. Deus não leva o povo dele até diante da sua promessa para você ficar reclamando e murmurando porque você ainda quer viver no passado, irmãos. Deus não faz essas coisas. Esse lugar chamado Gilgal é um lugar extraordinário. Por quê? Porque nesse lugar uma movimentação vai ser transformada através de uma identidade. Aquele povo que ainda tinha, porventura, algum resquício da mente do Egito, ele vai ser transformado nesse lugar, e a partir daqui ele vai ser conduzido e movimentado em direção àquilo que Deus tinha entregue lá em Abraão, a promessa que Deus tinha entregue lá em Abraão. Por isso o problema de muita gente não é só mudar de lugar, irmãos, é mudar de postura. Deus trouxe você aqui essa noite para ouvir isso. Você tem que mudar de postura, cara. Nós temos que mudar de postura. Não, pastor, eu estou. Quem está de pé, cuidado para que não caia, querido. E aquele que diz que não tem pecado, já comete pecado. Tem que vigiar, irmãos, mudar de postura todos os dias. Todos os dias você decide ter uma postura reta e íntegra diante de Deus. Todos os dias você decide quem que vai governar a sua vida. Se são os seus sentimentos, as suas emoções, ou o seu Espírito Santo de Deus. Por isso não adianta mudar de ambiente se o posicionamento ainda é o mesmo. Você não vai conseguir viver a promessa de Deus com a lógica do cativeiro, irmãos.
Já viu aquelas pessoas que estão sempre reclamando da mesma coisa? Tem pessoas que a gente conhece, irmãos, que estão há 10 anos, você encontra ela, ela vem te contar a mesma desgraça de sempre, a vida dela está no mesmo lugar, não muda, está estagnada, seja financeiramente, seja ministerialmente, seja emocionalmente, nas suas relações, está estagnada, não muda. Aí você fala, o que você está fazendo diferente? Nada, estou vivendo do mesmo jeito. Vai mudar como, irmãos? Não tem como você viver no tempo da promessa com a mente de escravo. Por isso, ainda que o menino seja herdeiro, se o herdeiro for menino, ele vai continuar sendo escravo. Mentalidade de escravo não tem autoridade, irmãos. Deus deu autoridade para os seus filhos, não para os escravos. Por isso Ele está chamando você aqui essa noite para você ficar de pé essa noite diante dEle. Por isso Ele está chamando você essa noite para você não andar caído por aí, irmãos. Deus quer que você ande, que você corra, que você voe naquilo que Ele entregou para você. E eu não sei quais são as promessas que Ele te deu, mas uma coisa eu sei, Deus não mente, irmãos. Pastor, eu estou há algum tempo parado, estagnado e sentindo dores. Meu irmão, se posiciona. Se posiciona, se você está assim, você vê o lugar certo. Deus vai tocar você nessa noite, Deus vai marcar você de forma tão profunda, que você não vai sair daqui o mesmo. Você não vai sair daqui a mesmo, você vai sair daqui transformado, em nome de Jesus. Você crê nisso, irmãos? No Egito o povo sobrevivia, o povo tinha medo. Lá havia escassez, havia opressão. Mas na terra da promessa havia governo, havia identidade, havia filiação. Nesse lugar havia herança. Irmãos, você precisa se movimentar de acordo com a sua nova realidade. E a nova realidade é que agora você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Esse é você. Essa é a identidade que está sobre você. Essa é uma realidade espiritual que está sobre você. Não é só uma falácia, é uma realidade espiritual que está sobre a sua vida. E se você é filho de Deus, você tem autoridade, irmãos. Você tem autoridade para pisar em ambientes, e esses ambientes serem transformados. Não porque você tem poder, mas porque aquele poder que operava em Cristo agora opera através de você, porque o Espírito Santo habita aí dentro. E Deus está nos chamando para esse lugar de posicionamento, de transformação. Existe uma cidade lá fora que geme e clama em dores. Por isso a criação aguarda com grande expectativa. Romanos 8,19. A manifestação de quem? Dos crentes, pastor, não dos filhos de Deus, irmãos. Crente até o diabo é. Crente é quem crê em qualquer coisa. Filho não, filho tem pai. Você tem pai, irmão. Você já viu? Deus não tem neto, irmãos. Deus tem filhos. Deus mandou o seu filho, o seu único filho. Deus fez ele encarnar para que ele andasse sobre a terra, para que ele tomasse o nosso lugar, para que ele morresse e ressuscitasse. Mas quando ele ressuscitasse, agora ele não seria mais o único filho. Agora ele não é mais o unigênito. Agora ele é o primogênito de muitos irmãos. Então você é filho de Deus. Existe uma identidade e uma realidade que está sobre você. O evangelho não muda apenas o seu destino, irmãos. Ele vai mudar a sua consciência. Ele precisa transformar a nossa consciência. O nosso foco não é somente para onde nós estamos indo, mas quem nós estamos nos tornando nesse percurso. Lembra do povo do Egito? Eles saíram do Egito, eles sabiam para onde eles iam. Existia um apontar de Deus, mas o problema não foi o lugar que era apontado. O problema é que eles não aceitaram a transformação durante o processo. Não adianta você achar que caminha com Deus e não se submeter aos processos de Deus, de transformação. A nossa mente tem que ser transformada, renovada. O nosso coração tem que deixar de ser um coração de pedra, se transformar em um coração de carne. Os seus olhos agora têm que ser bons. Os seus olhos têm que ser luz, porque se seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem luz, aquele lugar que você passava, atravessava a rua, porque lá você vê que está tendo prática de pecado, e você atravessava e falava, está amarrado, Senhor. Agora você não atravessa mais a rua e não amarra mais nada. Por quê, pastor? Ah, meu Deus! Porque você não foi chamado para amarrar ninguém, você foi chamado para libertar, cara. Você não amarra de longe, você vai perto e fala, ei, meu irmão, você liberta em nome de Jesus. Eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho uma palavra, levanta! Levanta e anda, cara! Seus lábios foram chamados para ser lábios proféticos que abençoam, que trazem vida a uma geração. Ei, Ezequiel, o que você vê? O que você vê, querido? Eu vejo um vale de ossos secos. Ah, então profetiza.
Então profetiza que eu não chamei você aqui para dar diagnóstico de morte. Eu chamei você aqui para trazer e levantar um exército vivo. Um exército vivo. Agora você não amarra, agora você liberta. Você é um libertador. Você é um libertador, cara. Deus te chamou para ser um reconciliador. Mas entenda uma coisa em nome de Jesus e pega no seu espírito. Presta atenção. Antes de receber de Deus, você precisa receber Ele no seu coração. Antes de querer que Deus te dê um milagre, aceite Deus no seu coração primeiro. Antes de buscar que Deus te dê coisas, aceite Ele. Porque mais importante do que receber de Deus é receber a Deus. Mais importante do que receber de Deus é receber a Deus. De que adianta, irmãos, Deus te colocar no lugar da promessa, se o Deus da promessa não tem lugar em você? Deus precisa encontrar um lugar aqui. Eu tenho dito isso aqui também. As pessoas estão ávidas, ansiosas em busca de um lugar. Glória a Deus por isso. Existe um lugar para cada um de nós. Amém? Você crê nisso? Existe. Procure um lugar para você, um lugar de identidade, que vai fazer você andar em direção à promessa. Sai desses lugares que mandei você no deserto dando círculo, irmãos. Sai desse lugar, vai para o lugar que vai te dar destino. Existe um lugar de promessa, irmãos. E as pessoas procuram um lugar, lembrei. O pensamento fugiu. E muitas pessoas estão procurando um lugar, e sabe o que Deus está falando? Está falando assim, pastor Rony, tem muita gente que procura um lugar, mas sabe o que eu estou procurando? Um lugar em você. Por quê? Porque se existir um lugar para Deus aí dentro, todo lugar que você pisar, todo lugar que você pisar vai ser terra santa. Todo lugar que você pisar vai ter manifestação da glória de Deus. Pastor, mas a palavra diz que a glória de Deus enche toda a terra, é verdade. Mas ela só se manifesta através dos condutores. Quem são os condutores? Fala eu, pastor, eu sou um condutor da glória de Deus. Eu sou um condutor da glória de Deus. Eu sou um profeta de Deus. Eu sou um homem, uma mulher que Deus levantou com os lábios proféticos para dizer: ei, levanta e anda. Tem gente obcecada em receber, mas que resiste em se tornar. Não adianta Deus te dar se você não se torna. Antes de Deus entregar uma terra, irmãos, Ele quer que você se entregue para Ele. Deus nos chamou aqui essa noite, nos reuniu como família nesse lugar essa noite para nos dar uma palavra. Ei, eu quero que você se entregue para mim. Eu quero que você tenha coragem de se apresentar de forma íntima para mim. Lembra de Adão? Como é que Adão andava no jardim, irmãos? Fala, Adão andava nu. Por que a palavra enfatiza que Adão andava nu? Porque diante de um relacionamento com Deus, Deus quer ver você por completo, irmãos. Deus quer você entregue por completo para Ele. Diante de Deus você não tem vergonha. Diante de Deus você não tem medo. O medo só aparece quando você se distancia de Deus. Por isso Deus está nos chamando essa noite para um lugar de intimidade com Ele. Por isso Jericó estava logo ali, irmãos. Mas antes de entrar tem que se submeter. Antes de entrar nesse lugar precisava se submeter. Jericó não foi conquistada quando os muros caíram. Escute isso. Escute isso, irmãos. Jericó não foi conquistada quando os muros caíram, e sim quando os filhos se submeteram e obedeceram a Deus. O que derrubou os muros foi a obediência, irmãos. Fica andando em círculos, em silêncio. Pensa, irmãos. Manter o povo crente em silêncio, rodando em volta de uma muralha. Fica em silêncio. Ei, o que te conduz à terra da promessa é a obediência, cara. O que te conduz a esse lugar é o quanto você se submete à palavra de Deus e à obediência, aquilo que Deus falou. É isso que nos conduz para esse lugar. Promessa sem identidade gera esgotamento, irmãos. Por isso a conquista não se concretizou na queda do muro, e sim no corte da carne. Pega isso no seu espírito. Muitas pessoas enfatizam a queda do muro, mas poucas lembram que antes de Deus conduzir o povo até lá, Ele falou: Josué, faz uma faca de pedra e circuncida os filhos desse lugar. Por quê? Porque para te preparar para a promessa, muitas vezes Ele vai ter que fazer um corte em você. Mas esse corte não é para te matar, irmãos. É só para estabelecer a sua identidade.
Existe um corte de Deus sobre mim e sobre você, que é para estabelecer a nossa identidade. Isso não é para o mal, isso é para que você tenha acesso a tudo aquilo que Ele já te prometeu, a todas as palavras que você já recebeu. Elas podem estar diante de você, estavam diante do povo, mas Deus falou: ei, antes de entrar, eu vou ter que cortar. Porque esse povo perdeu a identidade, e promessa sem identidade vira maldição. Se Deus entregar uma promessa para alguém que não tem a sua identidade formada no reino de Deus, e aquilo se torna uma maldição, irmãos, as pessoas se perdem. É por isso que tem gente que é uma bênção, aí fica rico, ganha dinheiro e se perde. Pastor, foi o dinheiro, coitado do dinheiro não tem nada com isso, o dinheiro é uma bênção. Ele só não pode te governar. Ele só não pode te governar. É você que tem que governar ele. Por isso, promessa sem identidade vai gerar esgotamento, irmãos. Existe um povo que está frustrado, irmãos. Por quê? Porque eles estão muito ativos. Muito ativos, eles estão trabalhando em muitos ministérios. São ativistas gospel. Estão trabalhando pra caramba. Trabalham muito. Mas poucos estão sendo transformados pela glória de Deus. Porque se distraíram demais com o serviço e esqueceram o lugar da intimidade. O serviço é uma bênção, irmãos. Glória a Deus, você que foi apresentado aqui hoje, daqui a pouquinho você vai estar servindo no ministério dessa casa em nome de Jesus. Não estou falando contra o serviço, porque Deus enviou o seu filho para servir. Mas perceba que existe uma ordem. Antes de servir, você tem que ter intimidade com Deus. Antes de servir, você tem que ter uma identidade forjada em Deus. Senão você pode se tornar um bom trabalhador. Escute isso. Deus não está atrás de bons trabalhadores. Deus está atrás de filhos transformados. Por isso Ele não quer um exército de crentes trabalhando. Ele quer uma grande família se manifestando sobre a terra. Manifestando os atributos e a vontade de Deus. Manifestando a glória de Deus. Por isso o que Deus quer nesses dias não é performance. Ele quer rendição e obediência. Ele nos reuniu aqui para falar: ei, meu filho, minha filha, o que eu quero de você não é uma performance num púlpito com o microfone na mão. O que eu quero de você é obediência, é submissão, é rendição. O que Ele procura em mim e em você é rendição. Pastor, a promessa eu sei que está logo ali, mas eu não recebi ainda. Deixa Ele cortar você, se submete nessa noite, se renda a Ele nessa noite. Você vai ver que você vai acessar os lugares celestiais que Deus tem para você. Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? Por isso, antes que você entre em Jericó, antes de te entregar uma terra, Deus quer te dar uma identidade. Antes de você entrar numa terra, Deus quer te dar uma identidade, irmãos. Antes das muralhas caírem, Deus vai mexer no nosso secreto. Antes da conquista externa, Deus quer alinhar a nossa vida interior. Antes do povo ter acesso a coisas do lado de fora, Deus queria tocar o povo por dentro. Antes do povo ter acesso àquela terra que manava leite e mel, Deus queria tocar o povo por dentro, porque Ele falou: cara, você tem que ter uma identidade. Se eu te levar para um lugar de grandes conquistas, se você não entender sobre identidade, você vai se perder, você vai se lambuzar. Sabe por que o deserto é importante, irmãos? Você sabe por que o processo do deserto é importante na formação de um homem e de uma mulher de Deus? Porque antes de você entrar numa terra de muitas opções, você precisa viver um tempo de escassez. Muitas pessoas vivem um tempo de escassez e não entendem por quê. Isso não é de Deus, depende, irmãos. Se for processo, é de Deus. Tem gente buscando milagre, Deus quer entregar para um processo. O tempo de deserto forja você a depender de Deus, porque aqui no deserto não tem opções. Você não tem opções, a única opção é Deus. No deserto não tem onde comprar roupa, a roupa vai ter que crescer. No deserto não tem água, vai ter que brotar da rocha. No deserto não tem pão, vai ter que cair do céu. Deserto é lugar de dependência, de preparo. E aí quando você entende isso, Ele fala: agora eu vou te colocar na terra da promessa. Porque quem se submete a viver com Deus no pouco, não vai esquecer Deus quando Deus colocar no muito. Por isso é necessário que o povo tenha identidade. É necessário a identidade ser forjada nele. Deus não te leva para grandes conquistas sem antes te levar para profundas intimidades com Ele. Deus não leva você a conquistar grandes coisas se antes tem um tempo de grande intimidade comigo e com você. Deus não faz isso, irmãos, porque Ele sabe que isso é perigoso. Isso é um lugar perigoso. Por isso tantas pessoas com tanto dom, tanto talento. E você está vendo aí quantos escândalos.
É um atrás do outro, irmãos. Homens de Deus, irmãos. Usados poderosamente por Deus. E agora caindo em escândalos. Por quê? Porque se lambuzaram quando entraram na terra, que tinha muitas opções. Talvez não tenham se submetido a um corte de Deus, a uma identidade forjada em Deus. E aí quando tiveram acesso às muitas opções, se perderam. Deus não quer que você se perca, cara. É por isso que Ele te coloca em lugares de escassez, de aperto. Por vezes você passa por dificuldade, mas isso não é para te matar, é para te preparar, para te conduzir, para te habilitar a ter acesso à terra de muitas opções, a terra da promessa. Ninguém acessa a terra da promessa com mentalidade de escravo. Sem ser preparado por Deus, você tem identidade em Deus. Por quê? Porque Deus não quer que você se perca, cara. Deus não quer que eu me perca. Por isso que Deus faz isso com a gente. Por isso Ele nunca vai entregar grandes coisas sem antes transformar as realidades do nosso coração e da nossa mente, irmãos. Talvez você esteja estagnado em algo, há muito tempo fazendo a mesma coisa, e você tem buscado algo novo de Deus. Faz algo diferente então, cara. Eu não sei o que você está precisando, o que você está buscando, mas vou te dar um conselho: faz algo diferente. O que é, pastor? Se submeta. Mas eu já me submeto. Se submete mais. Obedeça. Mas eu já obedeço. Obedece mais. Eu já sacrifico. Sacrifica mais. Eu já me entrego. Entrega mais. Como bem foi dito aqui durante a intercessão pelo Carlos, líder de intercessão dessa casa, em tempos de grandes festas em Israel, em tempos que ia ter grandes festas, tinha muito sacrifício antes. Porque Deus está nos ensinando, não existe acesso sem sacrifício. Não existe acesso às promessas sem sacrifício. Não existe. O corte de Deus, irmãos, ele vem para gerar uma identidade no nosso interior. Circuncisão não era só um ato físico, era um marco espiritual. Ei, a palavra que você está ouvindo hoje não é só uma palestra, é um marco espiritual e profético sobre a sua vida. Se assim você entender e deixar Deus renovar a sua mente, você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui transformado. Pastor, eu sou crente, eu sou pastor, eu sou líder. Eu não estou falando disso, cara. Eu não estou falando de ofício, eu estou falando de identidade. Eu não estou falando do que você sabe fazer. Eu estou falando daquilo que você tem que se tornar. Ei, escute isso. Deus não está atrás do que você sabe fazer. Deus está atrás de te entregar uma identidade. Por isso Ele quer circuncidar os seus filhos. Ele quer marcar os seus filhos. E não é em qualquer lugar, é no lugar de intimidade. É no lugar de intimidade. É nesse lugar que Deus quer marcar a gente, no lugar de intimidade. Por isso aquela dor que certamente eles sentiram quando foram circuncidados, foi ela que gerou identidade neles. Foi ela que devolveu para eles a identidade de ser o povo de Deus. O povo escolhido por Deus. Por isso o corte de Deus não define o que você perde. O corte de Deus não vem para definir o que você perde. O corte de Deus vai definir quem você é. Quando Deus toca na sua identidade, quando Deus causa algum tipo de dor, quando Deus te separa, Ele não está fazendo isso. Deus não está fazendo isso só para que você sofra, só para que você perca a sua esperança. Não, Deus quer te trazer muito pelo contrário. Deus quer forjar uma identidade em você, mas muitas vezes isso vai causar dor. Irmãos, não existe evangelho sem cruz. Nesse mundo tereis, meu Deus, glória a Deus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O corte de Deus vai definir quem você é, cara. O corte de Deus vai definir a quem você pertence. Quando Ele pega aquele povo lá em Josué e fala: Josué, circuncida no prepúcio desses meninos, circuncida eles. Ele está falando: olha, eu tô proclamando algo dos céus para você essa noite. Vocês pertencem a mim. É isso que Deus está dizendo. Quando você se submete a um corte de Deus, Ele está falando: ei, você pertence a mim. Quando você obedece a Deus, Ele fala: ei, você pertence a mim. Quando você se submete à palavra, Ele fala: ei, você pertence a mim. Pastor, mas se submeter às vezes dói. Você pertence a mim. É isso que Deus está dizendo para você essa noite. Existe um corte que eu faço. Existe uma dor que eu gero. Mas não é para que você perca. É para que você pertença a mim. É para que você pertença a Ele. Por isso, antes
Eles eram filhos de uma geração que morreu no deserto. Todos aqueles meninos eram filhos de uma geração que morreu no deserto. Agora não. Agora eles não eram só filhos dos homens. Agora eles eram filhos de Israel. Agora eles eram filhos de Israel, filhos da aliança, filhos de Deus. Agora não é mais sobre quem saiu do Egito, é sobre quem foi gerado em Gilgal. Em Gilgal um povo foi gerado. Não tem mais a ver com quem saiu da escravidão. Tem a ver com quem está diante da promessa e vai entrar nesse lugar. Ei, existe algo diante dos seus olhos. Existe um ambiente espiritual. Essa terra não é geográfica. A gente não está falando de Gilgal. A gente não está falando só de Jericó, de Canaã, do Egito, do deserto. Não, eu estou falando de realidades espirituais que estão sobre mim e sobre você. Todo o Antigo Testamento aponta para uma realidade espiritual futura. E ela está diante de mim e de você hoje. E a única coisa que Deus quer de mim e você hoje, Ele fala: se submete àquilo que eu falei. Obedece a minha ordem. Se submete e eu vou fazer coisas grandiosas no vosso meio. Por isso você não foi chamado para carregar o passado, você foi chamado para representar uma nova aliança. Existe algo novo diante de você nessa noite. Por isso a dor do corte não é ferida, é parto de promessa. A dor do corte não é só uma ferida, ela é um parto de uma promessa que está diante dos olhos daquele povo. Jericó está logo ali, irmãos. Mas tem uma muralha, fique em paz, ela vai cair. Ela vai cair. Tem exércitos fortificados. Fique em paz, Deus vai dar a vitória. Vai. Deus tem vitória, pastor? Claro que tem. Deus tem abundância? Claro que tem. Tem uma terra que manda leite e mel para você, cara. Só que existe também um tempo de processo de corte. Para que a identidade seja forjada e você possa acessar essas realidades espirituais e não se perder. Por isso, irmão, se está doendo, fique em paz, não é o fim. É o início de uma nova história. Vou repetir, é o início de uma nova história. Ei, não é o fim, é o início de uma nova história. O que Deus está fazendo comigo e com você essa noite, Ele está bradando dos céus. Ei, existe uma nova realidade para você. Sim, existe uma nova história para você. Existe uma nova realidade diante dos seus olhos. E eu quero que você acesse esse lugar. Eu quero que você acesse esse lugar. Feche seus olhos comigo onde você está. Existe uma realidade espiritual diante de você, cara. Existe uma realidade espiritual diante de você. Existe algo novo para você, cara. Ei, filha, eu não esqueci de você.